Querido e amado Senhor, realmente contigo está toda a glória, todo o poder, majestade. Tu habitas em lugar inacessível. Contudo, fizeste-te acessível no momento em que vieste entre nós, nascendo bebê, num lugar humilde, pequena criança. E assim cresceste entre nós, tentado a nossa semelhança em todas as coisas. Contudo, sem um único pecado, foste cravado naquela cruz. Esse sangue vertido foi aceito pelo Pai como pagamento suficiente pelo nosso pecado. Por isso há tanta alegria e gratidão em nosso coração, porque podemos crer neste Evangelho, nesta boa nova que está em Cristo Jesus. E por causa do que Cristo fez, temos hoje acesso a Ti, porque nos olhas através do manto do sangue de Cristo. E assim, humildemente, nos colocamos na Tua presença, confessando-Te o nosso pecado. Tu o conheces, nós também. E assim, Senhor, com o coração quebrantado, entristecido, dizemos que temos pecado contra o Senhor, em palavras, atitudes, pensamentos, indiferença, desobediência. Pai, tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado por amor a Jesus, limpa o nosso coração, nossa mente, renova em nós a santa presença do Senhor, derrama deste Teu Espírito Santo sobre nós, também aqui nesta manhã, que possamos erguer vozes de alegria, de louvor e adoração, erguendo mãos puras em adoração a Ti, mãos purificadas pelo sangue de Cristo. Isso nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra nos diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus por isso. Queremos responder e nos colocar diante do Senhor com o próximo hino. Quem puder ainda se colocar de pé, nós queremos cantá-lo em espírito de oração. A começar em mim, quebra corações. E com este hino, também nos preparamos para acolher a palavra aqui nessa manhã. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Começar em mim, a começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo
cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há tristeza, onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Senhor, que também nesse momento de nos aquietarmos diante da Tua palavra, o Senhor tenha toda a liberdade de tocar o nosso coração. Fala conosco, ajuda-nos a crescermos em maturidade e a semelhança de Jesus Cristo, a crescermos na fé, na confiança no Senhor, na esperança que está no Senhor. Colocamos-nos também agora aos teus cuidados e abençoa-nos no falar e no ouvir. Em nome de Jesus, amém. Comunidade, pode sentar. Já faz um bom tempo que eu estou refletindo sobre esse tema, desde as enchentes do Rio Grande do Sul, por assim dizer. Dor, sofrimento, é na verdade um tema recorrente na vida das pessoas, na nossa vida. A tragédia do Rio Grande do Sul é perto de nós, a gente se envolveu como comunidade, com doações, com pessoas indo até lá, ainda tem gente lá, nossa, ajudando. Mas também essas recentes guerras, seja na Ucrânia, seja no entorno de Israel, levantam, no mínimo, perguntas para as quais não há respostas fáceis. Alguns tentam dar respostas simplistas, como eu ouvi algumas, inclusive em pregações, que dizem simplesmente, bom, dor e sofrimento é sempre consequência do pecado. Ou seja, as pessoas estão recebendo o que merecem. Escutei isso várias vezes. Outros vão na direção oposta. Tem dor, sofrimento, tragédia, simplesmente e rapidamente acusam a Deus. Ele é culpado de tudo. Como é que um Deus de amor todo-poderoso pode permitir que tais coisas aconteçam? De fato, muitos nessas situações que são atingidas por uma tragédia, doença, seja o que for, talvez naquele momento sequer estavam pensando em Deus, sequer lembravam dele, e a partir daquele momento da tragédia, a partir dessa hora, muitas vezes se levantam revoltados, acusam Deus, culpam Deus, passam a duvidar dele, duvidar da sua competência, do seu poder, da sua justiça, do seu amor. E de fato, o sofrimento põe em dúvidas nossas convicções mais elementares a respeito de Deus. Muitas vezes é assim. Será que Deus é realmente competente para resolver esses problemas, esse mundo caótico que está aí diante de nós? Ou será que Deus é realmente suficientemente poderoso para resolver todos esses problemas que afligem a tantos? Por que parece que nesses momentos, de maneira especial, Deus está indiferente, longe, não está nem aí com a dor e o sofrimento de tanta gente, e gente inocente, muitas vezes se diz. Mas afinal, estas perguntas são legítimas. Podemos ou deveríamos nos ocupar com perguntas desse tipo? Elas merecem ser contempladas? Não são perguntas um tanto capciosas, heréticas,
desrespeitosas, confrontadoras. Eu creio que não deveríamos nos omitir e nem fugir de questões como essas. Por exemplo, questionar a competência de Deus. Deus não vai entrar em crise quando expomos as nossas dúvidas, as nossas perguntas. Ele não vai precisar fazer terapia por um mês ou mais. Deus não poderíamos perguntar, ter feito talvez um trabalho melhor com essa sua criação maravilhosa? Na verdade, quando Deus criou todo esse universo, esse cosmos, ao final de cada dia de atividade, lá no relato de Gênesis capítulo 1, por exemplo, ao final de cada dia, Deus dava uma olhada naquilo que tinha acabado de fazer e dizia: caramba, ficou bom. Isso você vai encontrar ao final de cada dia no relato de Gênesis. Ficou bom. Não é fácil concordarmos com Deus ao contemplarmos a sua maravilhosa criação, que Deus criou tudo perfeito. Quem não se encanta diante de um pôr do sol ou de um alvorecer à beira-mar? Quem não fica impressionado? Os teus olhos já não enxergam mais a realidade da criação. Eu tenho um arquivo digital chamado Minhas Caminhadas por Curitiba. E antes do tempo do celular, a gente veio em Curitiba para 90, não tinha celular. E desde lá eu preciso caminhar também, né? E é bom, se você não caminha, tenta dar uma caminhada, ajuda, é bom para manter o corpo em dia. E desde aquele tempo eu sempre ia caminhar com uma máquina fotográfica, ou agora a gente leva o celular de qualquer jeito. E eu sou uma pessoa muito detalhista em algumas coisas, eu gosto das pequenas coisas. E aí eu fico de olho no muro, numa greta, numa fresta, na calçada, aonde tiver, tem flores, tem pássaros, tem beleza natural ao nosso derredor numa grande cidade. É impressionante como, por exemplo, a questão dos pássaros se recuperou muito. Quando a gente era piá, andava com aqueles estilingue no pescoço, alguma coisa se mexia, ia para o chão. E a gente quase não via mais passarinho. Agora você quase tem que chutar os bichos do caminho, de tão confiado que eles ficam. E pássaros grandes, jacu, tucano. Eu fico impressionado com a criação de Deus. Nesse mundo, se a gente olha assim, no mundo que Deus criou, tudo está no seu lugar certo. É uma bela criação, e ela reflete a grandeza do Deus que a criou. Eu fico às vezes observando uma formiguinha que aparece lá em casa, a gente esquece um docinho no balcão, ou não cobre direito, e lá vem aquele bichinho, sei eu lá de onde, nós moramos no 7º andar, você mal consegue ver que é uma formiga, mas é uma formiga. E eu fico pensando, será que ele tem cérebro? Como é que ela acha o meu doce aqui no 7º andar? Será que ela acha o caminho de volta para casa? Uma coisa extraordinária. Já observaram o corpo humano? Que máquina, que perfeição, que coisa extraordinária. Agora, quando olhamos também de uma forma mais atenta para esse mundo maravilhoso que Deus criou, a gente vai ver que nele também existe dor e sofrimento por toda parte. E eu não me refiro apenas a tragédias e catástrofes naturais, como enchentes, terremotos, tsunamis, vulcões e coisas do tipo.
Nem me refiro àquelas dores e sofrimentos provocadas pelo homem, queimadas, aquecimento global, se dá para incluir nisso, esse clima transtornado, guerras, terrorismo, violência, exploração sexual de crianças, perseguição, cerceamento da liberdade. Na própria criação de Deus, por exemplo, nós vemos animais devorando uns aos outros. O peixe grande come o peixe pequeno, e assim vai. E nós, no topo da cadeia alimentar, matamos e comemos bicho. Talvez tenha alguém que é vegano, não tenho nada contra, mas a princípio eu aprecio também um bom pedaço de carne. E a gente mata esses bichos. A gente compra a carne no açougue, mas eles foram mortos. Diante dessa realidade, parece que essa bela pintura de Deus, de repente não se mostra tão perfeita assim. Ela tem seus defeitos, como talvez de um artista principiante. Então a gente não sabe muito bem o que fazer com a dor e o sofrimento. Por que Deus a permite? Ou melhor, por que Deus criou a sensibilidade à dor? Não seria muito mais fácil crer num Deus de amor, num Deus justo, competente, confiável, se não houvesse tanta dor e sofrimento nesse mundo? Seria, não é? Será que Deus não tinha competência para criar todas estas coisas maravilhosas e deixar a dor de fora? Vejam que Jesus, mesmo quando veio a esse mundo, ele se importava com a dor e o sofrimento das pessoas. Jesus enxergava as pessoas que sofriam à sua volta. Como, por exemplo, aquele paralítico em João 5, que já havia há 38 anos vivendo com essa paralisia. E ele, como tantos outros, muitos doentes, ficavam em volta do tanque de Betesda, aguardando, segundo o relato bíblico, que um anjo viesse mover aquelas águas e o primeiro a entrar no tanque era curado. E sempre que isso acontecia, com grande expectativa, este homem se arrastava até o tanque e quando chegava lá, alguém já tinha entrado antes dele. E isso já faz 38 anos. Jesus passa por aquele lugar, enxerga esse homem, porque ele conhece a sua história, conhece seu drama, seu sofrimento. Jesus toma a iniciativa, não é o homem que pede. Jesus vai ao encontro dele e diz: você quer ser curado? Que pergunta mais óbvia. Jesus, aliás, fez essa pergunta óbvia a tantos que sofriam. Você quer ser curado? Sim, eu quero. Mas não há ninguém que me ajude a colocar no tanque. E Jesus ordena que a paralisia o deixe, e ele se ergue e vai para casa cheio de alegria. Jesus é movido pela compaixão. Jesus enxerga a necessidade desse homem e Jesus age. Contudo, ali ficaram muitos outros doentes, aos quais Jesus não foi ao encontro. Ele curou somente este homem. Ele merecia mais que os outros? Provavelmente não. Vejamos a história da viúva de Naim. Ela estava saindo com amigos, vizinhos, familiares, saindo da cidade para sepultar seu único filho, jovem, morto. E, coincidências de Deus, Jesus está entrando nessa cidade naquele momento. Jesus conhece o sofrimento dessa mulher, a dor de sepultar um filho. Há quem diga que não há dor pior que essa. Sepultar um filho, uma filha. Jesus vê esse drama, essa história está em Lucas 7, e diz o verso 13, quando o Senhor a viu, a viúva,
sentiu profunda compaixão por ela e disse para ela: não chore. Não chore, para uma pessoa em sofrimento, até parece ofensivo, não é? Você dizer para alguém sofrendo muito: não chora, vai passar, já vai passar, é um consolo barato, quase inútil. Mas Jesus sabia do que estava falando. E o verso 14 e 15 narra: mas então o Senhor foi até o caixão, tocou nele, o que um líder ou uma pessoa religiosa do tempo de Jesus jamais faria, porque tocar num defunto, ou alguém que tocou num defunto, ou num caixão de defunto, o tornaria cerimonialmente, religiosamente impuro, o afastaria segundo a sua concepção de Deus. Mas Jesus toca o caixão, para aquele féretro, e os que carregavam o morto pararam. E aí diz o verso 15, jovem, aliás o 14 ainda, Jesus diz: jovem, eu lhe ordeno, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar com Jesus, e Jesus o devolveu à sua mãe. Porque ela, como viúva e agora sem um filho homem, não tinha direito a nada, nem de manter a propriedade de suas terras. Ok, você diz, que beleza isso que Jesus fez. Mas quantos continuam pais sepultando seus filhos? Conhecemos gente entre nós. Esposas sepultando maridos, maridos sepultando esposas, filhos sepultando seus pais, há amigos. Nem mesmo Jesus veio extirpar toda a dor e sofrimento dessa terra. Sim, mas Jesus curou a muitos, merecedores ou não, como no caso dos 10 leprosos. Jesus mandou que os 10 fossem se apresentar no templo para testificar da sua cura e poderem ser reintegrados na sociedade, no culto, na família. E enquanto iam, perceberam que foram curados. Só um voltou e prostrado deu graças a Deus e reconheceu a Jesus como Cristo. Aliás, falando em leprosos, talvez os leprosos possam aqui nos ajudar a olhar a dor com outros olhos. No tempo de Jesus, a lepra, a hanseníase, acometia muita gente. E os leprosos eram banidos, por assim dizer, do convívio social. Não podiam ir num culto, não podiam estar com a família, não podiam andar livremente nas ruas, precisavam se anunciar de longe: ei, não chega perto, eu sou leproso. O que acrescentava ao problema da lepra ainda mais sofrimento. Mas os leprosos em si não sentem dor física. É interessante. Trata-se de uma doença infecciosa, crônica e curável, que causa, sobretudo, lesões na pele e danos aos nervos. A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é causada por uma infecção, por uma bactéria. Se eu estou errado, pode me corrigir na hora. Mycobacterium leprae, da onde vem a palavra lepra. E ela afeta principalmente a pele, os olhos, o nariz, nervos periféricos, o que impede essas pessoas de sentirem dor. E aí, à medida que a doença progride, as terminações nervosas responsáveis pelos sinais da dor permanecem silenciosas, não acusam dor. Mas não seria ótimo viver sem dor? Se for tratada, essa doença cruel, a lepra, ela não for tratada, ela pode causar graves deformidades
nas mãos, nos pés, no rosto. O problema é que, isso só foi descoberto lá por 1950, que praticamente todas as deformidades físicas ocorrem porque a vítima da lepra não sente dor. Por exemplo, ela pode usar sapatos apertados demais, estrangular a circulação dos pés, necrosar muitas vezes, perder elementos do pé. Batidas não são percebidas, machucaduras feias acontecem por falta de sensibilidade. Queimaduras horríveis acontecem porque não percebe o calor das coisas. Muitos ficam cegos porque não sentem a necessidade de piscar com a vista ressecada e acabam gerando cegueira. Enfim, aprendemos aqui que a dor é muito mais útil para nós no nosso dia a dia do que imaginamos. Sem dor, nossa vida seria um perigo mortal e constante. Então, a dor é absolutamente necessária. Ela é essencial para uma vida normal nesse planeta. A dor é como uma lâmpada vermelha que acende no painel do carro e para a qual você tem que prestar atenção. Porque se a lâmpada vermelha pisca e você não estaciona seu carro, você pode fundir o seu motor. Preste atenção em alguns sinais de dor. Agora, um Deus absolutamente competente, sim, criou todas as coisas de forma perfeita e incluiu nessa criação a dor. A dor não é falta de competência da parte de Deus, nem estupidez da parte de Deus. Deus nos fez com milhões de sensores nervosos espalhados pelo todo o corpo. Muitos deles nos dão prazer, que vão nos ajudar com precisão, nossa necessidade de proteção, de cuidado, de percepção. Sem sentir dor, não buscaríamos cuidados médicos, dentários, ortopédicos. Sem sentir dor, não saberíamos que temos um cálculo renal, uma ruptura do apêndice, um tumor, quem sabe até um AVC. Mas o sofrimento implica em algo maior do que a mera dor física. Dá para dizer que a dor física é apenas a camada superior, superficial, daquilo que chamamos de sofrimento. Ok, Deus planejou a dor e ela nos é muito útil. Mas o que dizer das tragédias? Como as enchentes no Rio Grande do Sul, como a epidemia da Covid, que levou tanta gente, como terremotos, tornados, mortes por doenças variadas. Tudo isso nos leva a questionar o envolvimento de Deus nesse mundo. Será que Deus está satisfeito com a crescente maldade humana que provoca tanta morte também? Será que Deus está satisfeito com crescentes catástrofes naturais, como fome, epidemias, doenças que matam crianças indefesas? Se Deus é todo-poderoso, por que Ele não intervém com poder e põe um ponto final nesses e tantos sofrimentos espalhados por essa terra? Será que Ele tem de fato poder suficiente para reorganizar o mundo caótico e sofrido, a fim de trazer alívio para todos nós? Não sei você, mas perguntas desse tipo incomodam, não é? E muita gente reflete sobre isso. Muita gente é levada a pensar sobre isso. Creio que todos nós concordamos quando se trata de sofrimento, e um sofrimento injusto, não merecido. A gente se lembra de uma personagem bíblica chamada Jó. Jó foi um homem que sofreu grande dor, e sem merecer, a princípio. Afinal,
ao final do livro de Jó. Só lá depois do capítulo 38 a 41. São 37 capítulos que vêm antes. Só no capítulo 38, Deus faz um discurso para Jó e os seus 3 amigos com quem ele conversava sobre esse problema. Depois que eles passaram vários longos dias discutindo o problema do sofrimento. Até parece que todos tinham a expectativa de uma explicação da parte de Deus. Deus ficou devendo uma explicação. Afinal, Jó merecia uma explicação. Um homem correto como ele era, assim Jó, no seu livro, o livro de Jó nos apresenta ele. Verso 1. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto e temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Está aí um cara exemplar. Não é o que todos anseiam, que Deus justifique tanto sofrimento na vida de uma pessoa assim? Que Deus dê alguma justificativa para o sofrimento de Jó? Contudo, a resposta de Deus a Jó não foi o que ele esperava. Deus em nenhum momento se desculpou. Deus não usou nenhuma expressão de solidariedade para com Jó. Do tipo, olha Jó, eu sei o que você está sofrendo, eu sinto muito. Não. Deus não deu nenhuma explicação para ele. Olha Jó, eu sei que você é uma pessoa honrada, uma pessoa boa, e você não merecia estar passando por tudo isso. Eu, inclusive, tinha bem outras coisas em mente, mas... Enfim, Jó não recebeu uma explicação sobre o seu sofrimento, mas uma lição mais ampla e profunda do que, de fato, está envolvido na administração, vamos dizer assim, desse cosmos, desse universo. Deus não explica nem se justifica, mas passa a falar duro com Jó. Passa a questioná-lo, inclusive. Capítulo 38, verso 1 e seguinte diz assim: então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? E olha que era uma discussão consistente nos 37 capítulos anteriores. Prepare-se, Jó, como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá agora. E Deus então passou, por assim dizer, a fazer um passeio com Jó, dando uma olhada em toda essa sua criação, esse universo. Verso 4, e ele pergunta: onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces do cosmos, do mundo? Diga-me, já que você sabe tanto. Quem definiu suas dimensões desse universo? Quem estendeu a linha de medir? Vamos, Jó, você deve saber, você sabe tanto. E assim, passo a passo, Deus vai conduzindo Jó através de toda a sua criação, para concluir com uma pergunta, capítulo 40, verso 2 e seguintes. Ainda quer discutir com o Todo-Poderoso, Jó? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei a minha boca com a mão. Já falei demais, não tenho mais nada para dizer. Não é que Deus deu um cala-boca no Jó. Na verdade, Jó teve muito tempo e a liberdade de falar primeiro, por 37 capítulos. Mas Deus, depois de ouvi-lo, Deus ainda assim tem alguma coisa para dizer. E na verdade, prestem atenção, Ele sempre tem e terá
a última palavra. Deus poderia discutir aqui a falta de poder divino para ajudar Jó a sair dessa situação difícil na qual ele se encontrava. Mas não é isso que está em jogo aqui. De novo, Deus não se justifica, nem explica nada. Deus não revela nenhum plano grandioso para Jó. Contudo, Deus se revela. Deus se revela. Ao se dirigir a um homem completamente ferido, abatido, desmoralizado, desolado, Deus proclama sabedoria e poder. Deus se revela. E isso não significa que Deus não está nem aí com o nosso sofrimento. Deus não se agrada de todo mal e sofrimento presente nesse mundo. Nunca se agradou. Sim, é fruto da queda. É fruto da maldade presente no coração humano. Já lá em Gênesis capítulo 6, logo no começo de toda a Bíblia, após a criação, diz assim, capítulo 6, versos 5 e 6 e seguintes: o Senhor viu que a perversidade do homem, da humanidade, tinha aumentado na terra. E ele viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, da pessoa, era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Mas o verso seguinte, o verso 8, em Gênesis 6, muito curto, diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Sendo assim, ao revelar seus planos a Noé, de que destruiria toda essa criação, Deus concedeu tempo para a salvação. Alguns estudiosos afirmam que Noé levou 120 anos para construir aquela arca. E foram um tempo de testemunho do que Deus faria. Um testemunho de que em Deus, voltando-se a Ele, haveria lugar naquela arca. Mas como não creram, afinal acharam Noé fora da casinha, construindo um navio daquele tamanho, no meio de um lugar que nem rio não tinha, ficaram do lado de fora. Mas Deus deu tempo para a salvação. Assim também em outras partes da Bíblia, a questão do sofrimento não é uma questão de poder ajudar ou não ajudar, mas uma questão de tempo. Deus ainda é benevolente, paciente conosco, com a sua criação. Pedro vai dizer, não estranhem todo esse sofrimento. E ele está aí ainda, porque Deus não deseja que nenhum se perca. É tempo de salvação. Sim, Deus não está contente com toda essa violência e sofrimento que passamos nesse mundo, mas também Ele não está indiferente. Ele planeja algo a respeito e o fará no momento certo. No momento de Deus. Mesmo diante de situações muito difíceis e de muito sofrimento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, encontramos sempre de novo, uma mensagem de esperança. Não só uma esperança momentânea para resolver uma situação específica, mas uma esperança de que o Senhor, Deus, está fazendo algo maravilhoso, novo.
quando Ele fará novos céus e nova terra, todas as coisas novas, onde não haverá mais sofrimento. João fala disso na sua visão em Apocalipse 21, quase no final da Bíblia. Nós falamos de Gênesis 6, pulando lá para o final, diz assim, na visão de João: ouvi, verso 3 e 4, ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia: vejam, o tabernáculo, a tenda de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Diante de tal promessa, o sofrimento ganha uma outra perspectiva. Paulo coloca isso nos seguintes termos em Romanos 8. Sensacional. Ele diz: considero que o nosso sofrimento momentâneo de agora não é nada comparado com a glória que o Senhor nos revelará mais tarde. E aí ele diz: porque toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus, os crentes, serão revelados. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto, aguardando esse novo dia. Por vivermos aqui nessa criação que geme, nós gememos juntos. Fazemos que nem Jó, que ficava sentado, coçando suas feridas com um caco de telha, e perguntava a Deus: por que tanto sofrimento imerecido? Tal qual Jó, nós somos chamados a confiarmos plenamente em Deus, mesmo quando tudo aponta na direção contrária. Devemos crer que Deus está no controle. Deus está no controle. Esse mundo e o seu destino, o nosso destino, não foi entregue ao caos, ao acaso. Deus é sim todo-poderoso. Ele é sim absolutamente amoroso. E as duas coisas ao mesmo tempo. Ele já provou isso ao dar o seu próprio filho na morte e o arrancar da morte, ressuscitando-o para uma vida eterna, prometendo-nos igual ressurreição. Concluindo, não podemos cometer o erro de julgar o poder ou o caráter de Deus, baseando apenas o nosso olhar naquilo que vemos nesse mundo. Jesus prometeu em João 14, 1, o seguinte: não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim, diz ele. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito para vocês, porque eu vou preparar lugar. E quando eu estiver pronto, eu virei buscá-los, para que vocês estejam sempre comigo, ali onde eu estiver. É com essa esperança firme, plantada em nossos corações, que nós podemos olhar para o sofrimento presente com outra perspectiva. E que o Senhor nos encha com essa realidade de uma forma contundente, que Ele é Senhor, Senhor da história. Ele a criou e Ele tem um fim para ela. E o nosso fim é na presença eterna desse Pai amoroso. Amém.